Tem uma frase esses dias que ficou comigo. Era assim, ó: "O perfeccionismo é inimigo do que é realista, possível e divertido". E eu pensei: "Cara, isso explica muita coisa sobre a forma como a gente entende a disciplina". Por exemplo, você foi 5 vezes à academia nessa semana, aí você não foi na sexta. E a sensação que ficou foi de fracasso. Você manteve a rotina durante 3 semanas seguidas, mas na quarta, uma viagem, um prazo, enfim, teve uma semana difícil, e aí a sequência quebrou. E quando quebrou, em vez de recomeçar, você ficou uns 2 meses sem fazer nada, porque se não dá para fazer direito, para que fazer? Eu acredito que você conhece alguém assim ou você é essa pessoa. E o paradoxo é que, normalmente, são as pessoas que mais se importam com disciplina, as que mais sofrem com isso. E as que nem ligam, enfim. Mas as que ligam demais, elas se cobram com uma régua que nenhum ser humano consegue sustentar para sempre. Então hoje a gente vai falar sobre a confusão mais comum em torno da disciplina, que é a ideia de que a disciplina é literalmente não falhar. E não é, gente. Essa definição errada está destruindo a consistência de muita gente que poderia estar construindo algo legal e real. Eu me chamo Gabriela Dias e este canal existe para transformar a mentalidade de quem está construindo algo sem a tirania da perfeição disfarçada de disciplina. Eu falo isso porque eu já me cobrei com essa régua. E o que eu aprendi, tanto com tempo e com estudo, é que a régua estava errada, não eu. Hoje recentemente eu passei aí por um período que eu saí totalmente da minha rotina e para voltar para a disciplina, para minha rotina, foi um pouco difícil, está sendo um pouco difícil, mas eu não estou me cobrando tanto e estou deixando esse processo mais leve. Então, bora falar sobre esse mecanismo. Exigir perfeição da disciplina não é ser rigorosa, é ignorar como o ser humano funciona de verdade. Em 1998, uma pesquisa mostrou algo que muda completamente a conversa sobre força de vontade. O que foi descoberto é que o autocontrole funciona como um recurso que vai se esgotando durante o dia. Então, cada decisão que você toma, cada impulso que você resiste, cada esforço que você faz, vai consumindo esse recurso. Muito provavelmente você já sentiu isso na prática, você vai se esgotando no longo do dia. Então, na prática, isso significa que exigir desempenho perfeito todos os dias, sem exceção, não é uma disciplina rigorosa. É ignorar completamente como funciona o ser humano. Porque as pessoas cansam, tem dias ruins, tem semanas que pesam mais do que o normal. E quando a régua da disciplina não cabe nisso, ela não está medindo disciplina. Ela está medindo a distância entre você e um padrão que ninguém sustenta. Só na internet, só os bastidores editado. O livro Hábitos Atômicos, que eu já falei aqui, que eu adoro esse livro, ele traz uma ideia que ficou muito conhecida, que é a regra do nunca pular 2 vezes. Então é simples assim. Você vai falhar, isso é fato. Você vai perder um dia, uma semana, uma sequência, é normal. O que define a disciplina não é não falhar, é quanto tempo você leva para voltar depois da sua falha. Então, perder uma vez é um acidente, mas diz James, né, que perder 2 vezes é o começo de um novo hábito, o começo de um hábito ruim. Em Mindset, a autora Carol Dweck, ela descreve isso como a mentalidade fixa. E como a mentalidade fixa interpreta qualquer falha como evidência de incapacidade permanente. Ela diz que quem opera com essa mentalidade, quando quebra uma sequência, não pensa assim, perdi um dia, vou retomar amanhã. Pensa, eu não sou uma pessoa disciplinada e acaba abandonando. Então a disciplina não morreu na falha, morreu na interpretação da falha. Estudos sobre os melhores performers em qualquer área, músicos, atletas, cirurgiões, mostram que eles não são os que nunca param. Eles são os que constroem ciclos de esforço e descanso de forma intencional. Porque, gente, o descanso não é falta de disciplina,
é a parte do que sustenta a disciplina ao longo do tempo. O descanso é importantíssimo. E existe uma imagem de conteúdo aí nas redes sociais passando sobre disciplina que tá vendendo por aí, mas faz muito mais mal do que bem. Não sei se vocês já viram, que é a ideia de um gráfico assim de vida que só sobe, sabe? Que a vida sempre é para cima. Então é uma rotina que nunca falha, é um atleta que nunca perde um treino, é um empreendedor que acorda às 5 da manhã todos os dias, vai tomar aquele banho gelado sem exceção. É a pessoa que nunca come fora da dieta, nunca perde uma meta, que nunca tem um dia ruim. E, gente, na real, esse gráfico ele não existe, porque a vida real ela oscila, ela tem imprevistos. Tem meses que são mais pesados, tem semanas que são ruins. A vida real ela não bate com esse padrão. E a disciplina de verdade parece com uma linha de altos e baixos. Tem alguns gráficos assim também. Que tem semanas que são ótimas, mas tem semanas que são aceitáveis. Tem meses de avanço, mas tem meses de manutenção. E o que muda com o tempo não é a ausência de variação, é a direção geral da curva. Tem um livro que eu já comentei aqui, que chama Grit, que ele mostra que as pessoas que se mantêm no longo prazo não são máquinas de consistência perfeita, mas são pessoas que têm uma relação diferente com os tropeços. Elas não se identificam com os dias que elas falham, elas se identificam com o padrão de quem sempre voltou, mesmo quando falhou. Então você não é a sequência que você quebrou, você é o que você faz depois dessa sequência quebrada. E voltando novamente lá para o livro dos hábitos atômicos, ele fala ali de uma mudança de perspectiva que eu acho que é uma das mais poderosas, que é, em vez de focar no que você quer fazer, foca em quem você quer ser. Então, por exemplo, uma pessoa que vai na academia para emagrecer para um evento. Passou o evento, ela para de ir para academia. Só que a pessoa que vai para academia porque se vê como alguém que cuida do corpo a fim de ter uma vida mais saudável, por exemplo, essa pessoa pode passar o evento, mas ela vai voltar a ir para academia. Porque não ir seria uma contradição com quem ela é. E quando a identidade é eu sou uma pessoa disciplinada, perder um dia ou não apaga essa identidade. É só um dado dentro de um padrão que é muito maior. Mas quando a identidade é eu preciso ser perfeita, eu não posso falhar. Então, perder um dia ameaça tudo. O instinto é de abandonar para parar de ter esse sentimento. Tem um livro que é muito bom, que eu já comentei ele aqui também, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Lá traz uma distinção que ajuda muito aqui, que é a vergonha diz eu sou um fracasso e a culpa diz fiz algo que eu não queria ter feito. A culpa, ela é corretiva. Ela aponta para uma ação que pode mudar, mas a vergonha, ela te paralisa. Ataca quem você é e não deixa nenhuma saída. Então, quando você perde um treino, por exemplo, você pensa, droga, não tem disciplina, falhei. Isso é uma vergonha. Mas quando você pensa, perdi um treino hoje, amanhã eu vou, isso é uma culpa funcional. E é exatamente o que a disciplina real parece por dentro. Eu precisava muito trazer esse tema aqui, porque eu já fui a pessoa que tinha essa vergonha, que quando falhava tinha vergonha de si mesma. Já fui uma pessoa que me machucava muito por não conseguir manter uma rotina perfeita que era inalcançável. E eu refleti muito sobre o assunto que eu poderia trazer aqui logo depois de eu ter ficado um tempo de viagem, que é eu estou me vendo de outra forma agora. Em 2023 eu me via com essa forma pesada de lidar com a vida, com a rotina, com a disciplina. E hoje eu já vejo de forma muito mais leve. Em 2023 eu me cobrava de uma forma absurda para ter uma rotina perfeita. Então eu treinava todo dia, a minha alimentação era pesada na balança, não podia passar 1 grama a mais. Eu acordava sempre no mesmo horário, sem exceção. Só que tinha dia que fugia disso.
Então, quando eu não treinava, quando eu comia algo fora da dieta, quando eu acordava mais tarde, aquilo arruinava o meu dia, quiçá a semana. Eu me sentia muito indisciplinada, como se eu tivesse falhado com algo muito importante. Então, eu não podia confraternizar com as pessoas que eu gosto, porque eu sentia culpa pela comida, uma comida que eu gostava também, né? Eu não conseguia ter um dia de descanso sem me sentir preguiçosa, como se eu estivesse procrastinando. E eu fui ficando tão bitolada numa régua que era minha, mas no que não cabia para uma vida real que eu tinha. E aí eu percebi que aquilo não era disciplina, era rigidez. Porque a disciplina é leve, é algo que você consegue fazer todo dia, que cabe na sua vida e que não te faz sentir mal quando você é humana, quando você falha, porque falhar é normal, faz parte do ser humano. E hoje eu entendo que tá tudo bem ter um dia ruim, tá tudo bem comer fora da dieta, numa comemoração, tá tudo bem não acordar no mesmo horário toda vez. Se eu não dormir bem, tá tudo bem eu ficar um pouquinho mais na cama. O que me define não é o dia que eu falho, é o dia que eu volto, que eu não desisto, que eu tenho foco que não depende da minha perfeição para continuar existindo. Então, mesmo um tempo fora dessa rotina, eu tô voltando, fazendo tudo que eu tenho que fazer de forma leve. Às vezes não no mesmo horário que eu fazia antes, um pouquinho mais tarde, mas fazendo, sabe? Eu acho que mudar isso é um ato de amor próprio também. Então vamos para a parte prática aqui. Vou falar de 3 ajustes concretos que eu fiz que talvez possa te ajudar também, tá? O primeiro deles é: troque a meta do não falhar pela meta de voltar rápido. O objetivo não é manter a sequência perfeita, é minimizar o tempo entre a falha e o retorno. Então, um dia perdido é um dia. Uma semana perdida porque você ficou se culpando por aquele dia, isso sim é um problema. Então, a pergunta certa não é quantos dias eu mantive, é quanto tempo eu levei para voltar quando eu me perdi. O segundo é: defina o mínimo viável, porque você vai ter dias difíceis, então defina um mínimo viável para esses dias difíceis. Se a rotina completa, por exemplo, é 1 hora de treino, o mínimo viável é 20 minutos. Se a meta é publicar 3 vezes por semana, o mínimo viável é 1 vez por semana. Enfim, o mínimo viável, gente, não é um fracasso. É o que mantém você ativa quando os recursos estão baixos. E é muito mais fácil escalar de voltar quando você não parou completamente. E o terceiro é: observe o padrão e não o dia. A questão não é que você não foi hoje, mas a pergunta certa é: qual é o meu padrão nos últimos 30 dias? Se for um gráfico com altos e baixos, mas com uma tendência alta, aí sim é disciplina, aí tá tudo bem. Um gráfico perfeito que só vai para cima, mesmo em semana difícil e tudo mais, isso não é disciplina. Isso é irreal e isso é machucar você mesmo com uma cobrança muito excessiva. Enfim, disciplina não é não falhar, é voltar. É ter dias ruins e continuar mesmo assim. É quebrar uma sequência, por exemplo, em outubro e retomar em novembro, sem o drama de quem deixou de ser uma pessoa disciplinada, enfim. É entender que o gráfico real da construção humana não é uma linha reta para cima, tá? Pelo amor de Deus. É uma linha que oscila, mas que aponta a direção certa quando você vê que você consegue ainda enxergar a sua meta. O problema nunca foi a sua falta de disciplina. Muito provavelmente foi a definição de disciplina que você estava usando. E isso não vale só para academia. Isso vale para qualquer coisa que você esteja querendo construir. Seja uma consistência no seu conteúdo, uma regularidade nos estudos, uma presença no seu negócio nos meses que você está passando aí por dias difíceis. Enfim, espero que eu tenha ajudado. E se você busca entender melhor em que fase da sua construção você está, eu te convido a você se inscrever nesse canal, ativar o sininho
E se eu falei algo aqui que te deu algum insight, que te ajudou de alguma forma, compartilha também esse vídeo, é muito importante. Não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas que precisam. E se você estiver no Spotify, é o último pedido que eu te faço. Deixa 5 estrelas também, por favor. É isso, a gente se vê numa próxima. Um beijo.